É gostoso você servir fora, mas você poder servir a sua pátria também foi algo muito gostoso. Foi. E a gente conseguiu refazer ali, ajudar começar a escola ali na Paraíba. Eu amo missões, porque eu vivo missões, eu respiro missões. É o combustível que me mantém em pé todos os dias. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e eu falei para ela, é impossível você não ofertar na missão depois que você conversa 5 minutos com a tia Jo. Eu fui criada dentro de uma canoa, servindo Santa Ceia com meu pai, em pequenas embarcações, muitas experiências. Só que eu sei que isso não poderia formar o meu futuro missionário, porque Bem-vindo a mais um podcast, aqui com a tia Jo, maravilhosa, missionária, linda. Da outra vez, né, a gente gravou com ela aqui e eu não exagerei nos elogios, depois vocês viram. Linda, ela é uma bonequinha, parece uma menininha, gente. Dá até se a gente fica constrangido de estar do lado dela, que ela parece uma menininha, linda. Tia Jo, bem-vinda mais uma vez ao nosso Dreamcast. É sempre um prazer ter você aqui. Amém, que alegria nossa. E numa data tão especial, né? Num momento tão especial, estou de volta ao Kansas pela segunda vez no mesmo ano. Isso é a primeira vez que acontece na minha agenda. Mas o céu tem os seus retornos urgentes. E estar aqui mais uma vez nessa mesa maravilhosa, com essas pessoas lindas que têm cuidado de vidas, de almas, restaurando sonhos, nesse mês tão especial que é o mês de setembro, é o mês das missões, né? Nós temos aí o próximo domingo, o Dia Nacional de Missões, e estar aqui nesse momento, poder falar com o Brasil e com o mundo, eu tenho certeza que é uma oportunidade gerada no coração de Deus para os nossos corações. Então se prepare, que Deus está aqui conosco nessa mesa, nesse podcast, e você vai ser ministrado, eu tenho certeza. Gente, é impossível você não apaixonar por missão depois de conversar 5 minutos com essa mulher. Ela exala um amor tão grande naquilo que Deus chamou ela para fazer. É contagiante. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e eu falei para ela, é impossível você não ofertar na missão depois que você conversa 5 minutos com a tia Jo. É impossível. Ela consegue transmitir para você o amor que ela tem naquilo que ela faz. É algo assim muito maravilhoso. E eu quero começar aqui com um versículo bíblico, né? E eu quero ler aqui onde que está em Marcos, né? Marcos 16:15, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que esse versículo significa para a senhora? Uma ordem imperativa do mestre. Uma ordem imperativa do mestre. Ide por todo o mundo. Não tenho escolha. Eu preciso ir. Yes. E ele é mais fortalecido. Eu tenho uma frase que eu carrego desde o início de tudo. Cumprindo o id. O que você está fazendo? Cumprindo o id. Para onde você vai? Cumprir o id. E esse cumprir o id se torna mais potencializado dentro de mim quando minha memória traz a lembrança que os anjos gostariam de fazer no meu lugar. E eles seriam perfeitos. Não errariam. Eles não têm imperfeição como eu e você. Mas Deus olhou para a terra e nos escolheu. Ele nos escolheu. E é impossível falar de missões sem não deixar a alma transbordar. Yes. Quando Lala falou que 5 minutos conversando comigo faz se apaixonar por missões, é porque eu não falo de missões, gente. Eu vivo. É diferente. É diferente você contar a história de outros. É bonito você dar o testemunho de outros. Mas você viver é único. E traz uma legalidade toda especial.
Eu amo missões. Porque eu vivo missões. Eu respiro missões. É o combustível que me mantém em pé todos os dias. E eu me sinto uma privilegiada porque Deus disse aos anjos: eu tenho ela, eu tenho você, eu tenho ela. Cheio de defeitos, mas neles tem qualidades e eles serão capazes de fazer. Todas as vezes quando eu acho que não vou dar conta, eu me lembro que ele me escolheu no lugar dos anjos. Yes. Quando eu falo que não tem como não se apaixonar, é que eu vivi essa experiência com a tia Jo. Eu lembro que ela veio pregar no primeiro congresso de crianças aqui no Kansas. Nem sei quando foi, tia Jo? 2017. 2017? Yes. É, faz sentido. É. O Jake estava com... meses. Estava com meses, ele não tinha um aninho ainda. Ele era bem baby. E eu lembro que eu fiz um almoço, né, para ela ali em casa. Um churrasco, nunca vou esquecer. E aí... ali na mesa, sentada ali, escutando ela contar os casos, né, todas as histórias, os milagres. E a gente via com a intensidade com que ela contava tudo ali. E ali na mesa, na hora, eu tive no meu coração aquela insight, vontade. Aquele reflexo de... E aí eu fui e falei com o Joab, eu falei, na hora que nós estávamos conversando ali, eu senti no meu coração da gente ofertar o aniversário do Antônio Jake, de primeiro aninho dele. E ele falou assim na hora, ele falou, lógico. E acabou virando uma tradição lá em casa. Os três. A gente ofertou o aniversário do Antônio Jake, a gente pôde colaborar com o Natal para... 9.000 crianças no Peru. 9.000 crianças no Peru, juntamente com a Miriam também, que nos ajudou, né, com o aniversário do Jonathan. O aniversário comprou 9.000 brinquedos, 9.000 lanches. Um orfanato, foi uma loucura, né, foi coisa mais linda. O Projeto Refúgio, né? É, isso mesmo. Só que aí a gente pegou toda a comunidade da selva peruana, trouxemos para um ginásio, porque aí agora a gente tinha estrutura. Foi tremendo, lindo, único. E aí, como a gente teve o segundo filho, né, que tudo é milagre também, que a gente nunca imaginava ter um segundo filho. E aí, quando o Pedro veio, ele já veio na pandemia, não teve como fazer de 1 ano, mas nós fizemos de 2 anos, que estava saindo da pandemia. E lógico que tinha que ser missionário. E quando eu liguei para a tia Jo, eu perguntei para ela, tia Jo, qual projeto você tem? E ela pegou e falou, na Paraíba. E é um projeto muito lindo, muito... Nossa, é gostoso você servir fora, mas você poder servir a sua pátria também foi algo muito gostoso. Foi. E a gente conseguiu refazer ali, ajudar começar a escola ali na Paraíba. E do Luanzinho não podia ser diferente, né? Eu mandei aquela mensagem, tia Jo, já vai orando aí, ver qual projeto, né, a senhora tem. E eu lembro que ela falou assim, olha, eu ainda não sei, mas o que está no meu coração é Paquistão. E estamos com o Paquistão. Foi. Então a gente ofertou o aniversário dos 3 meninos, o primeiro ano deles. Foi uma oferta missionária. E por isso que eu falo, não tem como não se apaixonar por missão depois que você conversa com essa mulher. Ela fez toda a festa, né? Pegou os conteúdos da missão onde a criança ia ofertar e os presentes foram as ofertas. E ontem a gente recebeu, de repente, um insight assim sobre nós, que os 3 foram Paquistão, Paraíba e Peru. Tudo com P. E quando ela falou, nossa, os 3 no P, o Espírito Santo falou para mim, porque os 3 são profetas. Uau, glória a Deus. Porque os 3 são profetas. Uns serão profetas da palavra, outro profeta no business. Não sei como Deus vai levá-los, mas eles serão profetas do altar na maneira que Deus designou que eles sejam. E eu conto isso nas conferências missionárias e muitos pais têm seguido o seu exemplo. Amém, glória a Deus. Vou fazer do primeiro ano da vida do meu filho um aniversário missionário. Mas, tia Jo, conta para nós assim, como que tudo começou, como você entendeu que o seu chamado era missão, como que isso queimou no seu coração? Então, eu nasci filha de pastor, né? No Pará, mas meu pai era comerciante, meu pai era um homem do business, né? Do trabalho, e ali o Senhor o chamou e ele foi para o Amazonas, desbravar o Amazonas nas décadas de 80.
com o pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos. Então, eu fui criada dentro de uma canoa, servindo Santa Ceia com meu pai, em pequenas embarcações. Foi muitas experiências. Só que eu sei que isso não poderia formar o meu futuro missionário, porque muitos outros filhos de pastores, até colegas do meu pai, seguiram outras profissões. Só que com 6 anos de idade, eu tive uma convicção. Eu tive uma convicção que eu seria missionária. Eu lembro quando a gente ia para a fazenda da minha avó tirar férias e quando perguntava o que vocês vão ser quando crescer, e eu tinha as perninhas aleijadas, né, atrofiadas. E todos diziam, você médico, você político, você fazendeiro, igual minha avó, meu avô, você isso, você aquilo, militar. E quando chegava a minha vez, eu ficava em pé com aquelas perninhas aleijadas. E dizia, cheia de convicção, eu vou ser a garota das nações. Uau. Só que havia um pai e uma mãe que alimentavam isso. Uma vez, brincando, isso é bem latente na minha memória, meus priminhos e minha própria avó disse, minha filha, isso é sonho do seu pai. Eles sempre acharam que meu pai era muito sonhador. Você tem uma deficiência, você vai precisar de nós toda a sua vida. Isso é sonho do seu pai, mas quando eu saí daquilo, foi tão forte, porque era quem deveria acreditar, não acreditou. Você não tem como viajar para outras nações. Mas meu pai estava sempre lá, o meu guardião da promessa. E ele disse, minha filha, eles falam isso porque eles não entendem do que é uma promessa de Deus. Deus vai arrumar suas perninhas tortas. Você vai pisar em muitos tapetes vermelhos. Você vai para as nações. Que bom ter um pai que consegue olhar com a visão holística, né? Num todo, que não olha para uma deficiência, para uma circunstância desfavorável do momento, para um estado atual completamente desfavorável, mas olha com os olhos holísticos de Deus, vê num todo e acredita na promessa. E assim foi, com 9 anos de idade, eu já era professora de escola dominical. Minha mãe me ensinava a revista e no domingo eu já estava lá. E sempre muito precoce, com 13 anos eu dirigia quase 300 adolescentes. Uau. Com 15 eu já era líder dos jovens. E com 18 eu voei da selva amazônica para o seminário em Camboriú, onde fiquei com o pastor Cisino aprendendo tudo de missões. Para esse tempo agora, Deus me deixou 15 anos do lado, né, aos pés do meu Gamaliel, me ensinando tudo, sofrendo porque é renúncia, sacrifício, pancada todo dia, mas muitas respostas hoje, administrando essa demanda que eu jamais imaginei que nós seríamos capazes, eu, pastor Josué, muitas respostas. Eu paro e digo, como faria meu pastor Cisino? Então tudo isso valeu a pena, o tempo de espera, o tempo de caverna, né? O olhar com os olhos de Deus, tudo valeu a pena. Mas começou tudo muito precoce. Muito precoce. Eu estava revendo essa semana, até comentei com você, né? Que eu estava revendo o nosso podcast que a gente fez em fevereiro. Foi. E que eu fui prestar bem atenção realmente na história da sua mãe. Que mulher inspiradora. Uau. Que fé. Uau. E agora vendo você falar do seu pai, né? Quem foi a sua maior inspiração para a missão? Para mim, os dois. Os dois. Os dois são minha inspiração. Minha mãe era um coração de serva que eu não conheço outro igual. De entrar na casa dos irmãos, fazer uma faxina, tirar o piolho da cabeça das crianças. Uau. Limpar tudo. Tudo. Quantas vezes ela fez o mutirão da limpeza, o mutirão do bem. Então isso, esse servir, essa entrega, dormir numa barraca na África, cercada de cobra cascavel, e dormir num hotel 5 estrelas, para mim é a mesma coisa. Quem me deu esse legado foi minha mãe. Não fazer acepção, não escolher o bem a fazer a quem.
Faça como Cristo fez. E meu pai é o maior amante de alma que eu já conheci. Mesmo jubilado agora, quando ele ficou muito tempo no sítio, na pandemia, trancado. Você sabe o que ele fazia? 5 horas da tarde, ia para a beira do caminho, esperar as pessoas passarem da roça para pregar e ganhar uma alma para Jesus por dia. Não precisa de púlpito, não precisa de congresso, não precisa de cruzada, ia para a beira da roça, do caminho da roça, da estrada. Esperava eles com um copo de água, um suco. Olha a estratégia. Você não orava e dizia: Jesus, quebra um caminhão cheio de vidas, bem aqui na frente do sítio. Quebra, Jesus. Cheio de vidas para eu ganhar umas almas para ti. Ele é uma máquina de ganhar almas. Ele é incrível. E não é que quebrava caminhão? Dormiam, fazia culto, Jesus salvava um bocado. E assim, sempre manteve a garrafa de café cheia, né? Ou um queijinho, ou um biscoito, passava por lá. Entra, meu filho, vem tomar uma... Agora, jubilado. Vem tomar uma xícara de café, Bíblia, ganhava uma alma para Jesus. Estratégia. Você não ia com água lá pro povo na beira da estrada. Isso tá aí, tá na vida do meu pai. Foi um legado que ele deixou. Então, na terra, falando, quem me inspira missões, quem me deu esse legado, né? Legado fica impresso na gente, foi meu pai e minha mãe. E depois, pastor Cisino, né? A história da nossa igreja, Daniel Berg e Gunnar Fing. Meu pai me ensinou a ler do John Wesley na minha juventude, na minha adolescência. Então, tudo isso me inspira. Mas, num todo, o que me leva à ação missionária é o supremo exemplo de Cristo. Meu pai pode me decepcionar. Meus pastores podem me decepcionar. O meu supremo exemplo, jamais. E percorria Jesus, vilas, montanhas e mares, anunciando o evangelho do reino. E o seu primeiro supremo exemplo que me leva à ação missionária é a compaixão. Quando viu como ovelhas sem pastores, errantes, perdidos, teve íntima compaixão deles. Então é isso. O supremo exemplo de Cristo me move todos os dias. Yes. Quando que você saiu com 18 anos, você falou, né? Foi para o seminário. 18 para os 19. E daí você nunca mais voltou assim para casa mais? Dali já foi para o Brasil e para as nações? Yes. Foi muito assim, precoce. Fiquei 15 anos em Camboriú, né? Com o pastor Cisino. Tive grandes experiências. Minha vida passou por uma reviravolta tremenda, que no momento eu não entendia, mas foi Deus que permitiu, e hoje eu entendo. Hoje eu entendo tudo e continuo aqui, disponível, pagando preço por missões. Sim. E falando da missionária, da Joana Bentes, na pele mesmo, assim, né? O que coisas que só um missionário sabe, né? É todo esse glamour mesmo, quem vê a Tia Jo para cima e para baixo, Tia Jo tá nas Américas, Tia Jo vai para ali, vai para lá, é todo esse glamour mesmo? Qual que é a verdade de um missionário? É uma vida de entrega, minha gente. Eu nego a mim mesmo todos os dias. Tomo a minha cruz e sigo. É isso. Todos os dias. Quando eu vejo uma pessoa dizer que Jesus me aceita como eu sou, me tolera como eu sou, eu me pergunto, aonde está esse texto na Bíblia dele? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A vida de um missionário é uma vida de negar a si mesmo todos os dias. Negou sua pátria, sua família, seus sonhos. Não é? Meu sonho era medicina. Hoje eu sou médica de almas. E sou super realizada com isso. Mas eu tinha esse sonho pela medicina, apaixonada pela medicina.
Hoje Deus me dá exército de médicos para caminhar comigo. Então, a Joane Bente missionária é uma vida de renúncia diária. Poucas noites dormidas. Pequeno testemunho que ela veio contando dentro do carro para mim, viu, gente? Isso é vida de missionária. Ela tomou um banho ali de uns 15 minutos hoje e ela saiu do banheiro e ela falou para mim assim, quanto tempo eu não tomava um banho tão bem tomado, assim, com tempo que eu me lavei o meu rosto e o cabelo. Isso foi o que ela falou quando ela saiu do banho. Há quanto tempo eu não tomava um banho assim tão... Devido aos corre, né, gente? Ela tá fazendo eu chorar. Porque, na verdade, fazia uns 2 meses que eu não conseguia um tempo para me arrumar, fazer uma boa hidratação no cabelo, mas Jesus usa os seus. Vem cá, tia Jo, aqui no salão, a gente vai dar uma hidratada no seu cabelo. Mas você fazer, dar uma hidratada, e hoje eu me emocionei com isso. Nossa, hoje eu tive um tempo, e ela trouxe escova, sequei, me arrumei para estar aqui, então é isso. Aquele chuveiro maravilhoso. Maravilhoso, uma ducha que fez uma massagem. É isso, eu sou muito grata a Deus por tudo. Nem pelo sempre chuveiro. é assim, né, tia Jo? Nem sempre é assim. Quantas vezes, semana passada, eu troquei minha roupa dentro do carro. E o pastor José dizia, tá limpa a estrada, e botava mais uma peça. Porque talvez a mente das pessoas podem ser assim, ser missionária nos Estados Unidos é muito bom, né? Quero ver ir para a África, quero ver ir para não sei para onde. E na verdade não é assim, né? Eu ontem na domingo, né, eu mandei uma mensagem para ela que eu queria fazer uma jantinha, né? E eu mandei uma mensagem para ela e eu falei assim, tia Jo, você me responde com a verdade, não tente ser educada, porque eu creio que ela com essa vida, ela tem que comer o que dá para ela, ela tem que dormir aonde colocam, ela tem que vestir o que dão. Esse é o chamado, né? E lógico que ela faz com amor, porque é isso que ela transmite pra gente. Então eu mandei uma mensagem para ela, eu queria fazer um frango com piqui, que eu sou goiana. E eu amo piqui. E aí eu quis, né? Eu não queria que ela chegasse aqui e ela olhasse no prato e falava, meu Deus, eis aqui o meu chamado. Porque muitas vezes nós comemos o que não gostamos, mas comemos porque é o que tem. Yes. E eu perguntei para ela, você come, mas me responde com a verdade. Aí ela falou, eu como, pastor Josué não. E nós comemos frango sem piqui, não fez mal para ninguém, né? Mas eu entendo que a realidade da missão nem sempre é assim, né, tia Jo? Sabe, de você entrar num quarto e ter uma cama de hotel boa e dizer, caminha, é só 3 horas de sono. Uau. E nós temos que levantar para pegar a estrada ou o próximo voo. Mas semana passada foi bem intenso, eu troquei minha roupa umas 3 vezes dentro do carro, de um culto para o outro. E valeu a pena e vai continuar valendo até que todos saibam, até que ele venha. Lala, minha maior alegria é dizer, Pai, eu tenho o privilégio de me desgastar pelo reino. Isso é um privilégio. Te dizer, Deus, eu te doei minha infância, minha adolescência, minha juventude. Eu te darei a minha velhice. Amém. Eu te darei, Deus, cada dia da minha vida. Amém. É isso, é um privilégio. Jamais o ministério será um fardo, não. Se for fardo, meu querido, aceita Jesus de novo. Uau. Porque de uma feita que você se converte, toda chamada é feita assim, ó. Com gratidão, com prazer, com sorriso, com lágrimas, com espinho e com flores. Mas nunca será um fardo. Nunca. Tem alguma experiência, assim, como missionária? Alguma experiência constrangedora, algo assim que você não esperava passar e que... Tá, deixa eu falar para vocês. 34 anos de ministério na estrada, porque eu conto, né? A partir de que eu vim para Camboriú, mas desde os 9 anos. Se eu for falar, eu estou com 41 anos de vivência ministerial. Uhum. Mas são 34 por causa que eu conto quando eu saí da tutela dos meus pais. E gravei o meu primeiro trabalho,
Mas eu já dormi em cima de chiqueiro de porco, num inverno de -3, com um cobertor de pena, muito mal cheiroso, e ouvindo o porco cantar, rosnar, né? Embaixo, quando eu acordei, aquelas gretas, porque isso foi à noite, quando eu cheguei na casa dos irmãos, lá no sudeste de Santa Catarina. E aí, era o melhor lugar que eles tinham para me hospedar. Uau. E quando eu olhei para o chão, o porco estava andando, eu entendi que de onde vinha o cheiro. E com muita alegria, eu os servi por um final de semana inteiro. Jamais esquecerei a comida que ela fez para mim naquele lugar. E eu os amei profundamente. Era o cobertor mais quentinho que eles tinham. Um outro inverno que eu fui pregar no Rio Grande do Sul, eu dormi num quartinho da igreja e aquela noite eu passei muito frio. Muito frio. Pensei que eu não ia amanhecer o dia. Muito frio. Eu tremia tanto. Isso. As barracas na África, sabe? Mas eu não te digo isso nem um momento com tristeza. Foram experiências assim tremendas, sabe? Uma vez num hotel, já um hotel, eu num nível de cansaço tão grande, naquele ano eu acho que eu fiz, se eu não me engano, 234 igrejas. Não foram? Igrejas. Muito. Isso quer dizer cidades diferentes. Yes. E aí, já estava quase no fim do ano, eu estava em Campo Grande, atendendo a Assembleia de Deus Missão de Campo Grande, pastor Antônio Dionísio. E eu estava muito cansada. E quando eu cheguei no hotel, fui tomar um banho. Quando eu saí do banheiro, eu tive como uma crise de labirintite e caí e bati minha cabeça na quina da mesinha do lado da cama do criado. E eu caí desmaiada. Quando eu recordei, estava rodando assim, ó. Tudo rodando, e eu apagava de novo e voltava. Uau. E aquilo foi muito forte, Lala. Eu vou morrer aqui. Eu vou morrer aqui sozinha. Eu já tive também. E assim, quando eu falei, eu vou morrer aqui sozinha, Deus. Na época eu não tinha marido. Eu viajava sozinha. Poucas vezes levava minha secretária para economizar para as igrejas. Nem sempre é válido. E aí Deus, eu vou morrer. E o diabo entrou ali. Disse, você não tem para quem pedir um copo d'água. Cercada de uma multidão, vai morrer sozinha num quarto de hotel. E eu tinha um outro período para ministrar. Isso foi perto do meio-dia, eu acredito. Início da tarde. Gente, aquilo foi tão forte. Me veio uma vontade de desistir, de murmurar, Eu não falei nada. O diabo ali me acusando, me mostrando o quanto eu era solitária, vazia, sozinha, desprezada. E eu olhei para a garrafa, para o frigobar. Olhei para o frigobar e disse, Deus, eu só queria uma pessoa para me dar um copo de água para passar o mal-estar. Eu não posso ir até o frigobar. E fechei os olhos e me apaguei. Quando eu acordei, eu estava deitada na cama, coberta. No criado mudo tinha uma água e um copo servido. Já fazia algum tempo, porque a garrafa estava suada. Então ela tinha descongelado. E eu ouvi o Espírito Santo dizendo, nunca estarás sozinha. Eu disse, que experiência. Eu tomei um copo de água, servida por ele. Sei que é privilégio maior que esse. Não tem. Eu levantei tão amada, tão aceita, tão especial. É sobre isso. Só desfruta de um copo de água servido por ele quem se dispõe a negar a si mesmo e cumprir o seu propósito e a sua chamada.
Você já teve vontade de desistir, assim, olhar e falar, eu estou no lugar certo, eu não estou, eu vou voltar para trás? Somos humanos, né? Somos humanos. Já vontade de parar. Né? Desistir não, porque mesmo parado eu sei que eu vou ter que produzir. Eu sei que eu vou ter que viver, eu não sei fazer outra coisa. Todos os minha busca de conhecimento científico, todos os estudos, todas as capacitações, eu faço tudo para o reino, gente. Então, não me ensinaram a fazer outra coisa, a não ser servir, a não ser crente, a não ser missionar. Eu falo isso para os meus pais, para o meu pai. Né? Vocês não me ensinaram a fazer outra coisa. Então, aonde eu estiver, eu sei que eu vou ter que fazer. Seja no prédio que eu vou morar, seja na quadra da minha casa, eu não sei. Mas eu já teve momentos que eu disse, vou parar. Injustiça, ingratidão, traição, falta de apoio, vou parar, não dá. Não vou dar conta. Mas a obra não é minha e nem dos homens, é dele. E as igrejas, elas dão o suporte que um missionário realmente precisa? Nem sempre, né, meu povo? Nem sempre. Na pandemia, muitas igrejas que ainda não entenderam cumprir o ID, a primeira coisa que fizeram foi suspender a ajuda dos missionários. Muitas igrejas que eu conheço, inclusive missionários que nós tivemos que adotar e socorrer, porque o primeiro corte financeiro da igreja foi a ajuda do missionário. Então, falta visão. Falta visão de reino, falta visão da ordem imperativa do mestre. Falta, porque o dinheiro das missões é de Deus, mas está no bolso dos crentes. E isso nos entristece muito, muito. Eu já preguei em lugares, e quando eu fui mostrar as imagens, relatórios missionários, e eu vi um pastor que não era o presidente daquela igreja, o presidente me levou para falar de missões, mas eu vi pastores, um pastor pegar a pastinha dele, e eu ouvi, Deus me permitiu ouvir, e ele disse, para mim já deu, que os olhos não vê, o coração não sente. Então, para ele não ser confrontado com as imagens, com os relatórios reais de vida missionária, ele fechou a pasta e foi embora. Ele foi embora, né? Então é isso. Alguém que tira para as missões e não manda para as missões. Alguém que vai construir uma creche e angaria 3 creches, mas constrói só uma. A infidelidade missionária é muito grande e faz muitos. Talvez você que está me ouvindo é um apaixonado por missões, é um apaixonado por servir, mas está descrente porque você foi lesado, você foi enganado. Mas eu quero que você saiba que existem pessoas sérias, existem missionários sérios, existem instituições missionárias realmente comprometidas com Deus. E eu posso dar testemunho da missão até que todos saibam. Meu marido, pastor José, é até chamado por alguns líderes de forma crítica, o homem das notas. Tudo que tem que ter nota, tudo tem que ser transparente, não aceita depósito no nome e na pessoa física, tem que ser na conta do instituto. Claro, nós somos administradores de uma empresa celestial, gente. Tem como não ser diferente? Aquela irmãzinha que fica 2 horas na fila da lotérica debaixo do sol quente para doar R$10 para as missões, R$20 para as missões, é tudo que ela tem. No mínimo que ela merece é um relatório. Ela merece saber para onde foi os R$10 que ela ficou 2 horas com a maior alegria do mundo. Porque nós recebemos mensagens assim, pastor, esperei 2 horas na fila da lotérica. Fila de lotérica é na rua. Minha oferta já foi. Já está lá para o missionário. Então, o missionário precisa ser grato. O missionário precisa ser fiel, porque é outra ingratidão. Não é só da falta de visão de alguns líderes. Tem muitos missionários que não podem ver dinheiro. Não pode ver seguidores a mais nas redes sociais que se corrompem. Que negociam a chamada. Então, meu querido, seja fiel com quem te enviou. Seja fiel com quem te sustenta. Se você tem realmente uma chamada missionária,
você vai valorizar a oferta da viúva pobre. E aquela grande ajuda aquela grande oferta nunca vai tirar o valor da oferta da viúva pobre. Assim é no meu coração. E graças a Deus, que Deus me deu um esposo que é um pouquinho mais exigente. Eles sabem, meus amigos sabem, e pior que eu. Tem horas que eu digo, meu filho, releva. Não, preto no branco. É missão. Eu faço parte de um dos grupos lá da missão e realmente ele posta tudinho, assim, tudo o dinheirinho para onde vai e tal. Ele sempre coloca os relatórios lá e tudo. Mostra comprovante indo, comprovante entrando, comprovante saindo, comprovante entrando. É o mínimo. Ele está gerenciando. A empresa de Deus na terra é a agência missionária. É muito triste, né? Porque é aquele ditado, né? Os inocentes pagam pelos pecadores. Exatamente. Mas Deus está trazendo de volta a credibilidade missionária no seu coração hoje. Você vai voltar a acreditar. E eu te convido, vem fazer uma viagem com a gente. Porque, meu filho, um dia a chama acesa, ela nunca mais se apagará. Pode até ter diminuído, mas antes de terminar esse podcast, você vai estar inflamado em nome de Jesus. É isso aí. Tia Jo, compartilha com nós, assim, os milagres que você vive nos campos missionários. São muitos, né? Tá na hora de botar no papel. Tem uma editora, pastor... Oh, meu Deus, fugiu o nome do meu pastor e amigo agora. Que escreveu meu planner, que me ajudou a produzir meu planner. Eu escrevi. Você estava falando com ele agora. Estava falando com ele agora. Fugiu, gente. O Covid acabou com a gente. Jamiel Lopes, meu Deus, pastor Jamiel. Está perdoado, ele sabe que você ama ele. Estamos já começando a colocar no papel algumas experiências do campo missionário e vem desde a minha infância, quando os anjos me deram comida. Vocês sabem, o meu vestidinho azul, que já viralizou aí. Mas deixa eu falar agora, porque essas foram as experiências com os meus pais, mas é poderoso viver momentos como esse. Em 2019, nós subimos as montanhas do Nepal e foi uma viagem muito sofrida. 5 horas da manhã, pegamos um pau de arara, todo mundo pendurado num caminhão. E depois, um bocado a pé. Conclusão, 32 quilômetros subido. Chegamos de madrugada no dia seguinte, culto muito cedo. Tinham mais de 500 ex-hindus nas montanhas adorando a Jesus. E eu mostro essa subida no caminhão, mostro tudo. Se o nosso diretor aqui do podcast quiser, eu mando as imagens para ele. E começamos aquele culto ar livre, né, mais longe da perseguição religiosa, porque é a igreja sofredora, né, Paulo? Faz parte também da janela 1040. E de repente, friend, um garotinho lindo, uns 4 aninhos, o pé todo rachado, tanto andar em cima das pedras, batendo palminha e cantando. E eu sentei do lado dele, fiquei admirando ele, 3, 4 aninhos. E aí ele foi cantando e foi... Na hora da palavra, ele foi cochilando. Não é que ele deitou no meu colo? E quando ele deitou no meu colo, eu vi que ele estava tão febre, com tanta febre. Porque eu comecei a passar a mão no cabelinho dele. E aí, quando eu olhei, o ouvido dele estava cheio de bicho. Uma infecção terrível. Provavelmente a mosca pousou. Os bichos se moviam. Aí Deus falou comigo. Sabe por que você subiu 32 quilômetros? Não foi para tirar mais fotos e fazer mais relatórios. Foi porque eu o amo. E eu te trouxe para você dar o colo para ele. Para você acolher, abraçar, curar. O Espírito Santo falou. E na mesma hora eu disse, meu Deus, mas eu não tenho um remédio. O Espírito Santo falou, sabe aquela pomada de cataflã? Que furou na sua mochila, sujou toda a sua roupa. A pomada veio do Brasil para Nova Zelândia para Katmandu, para as montanhas do Nepal. Tentei jogar a bicha. Tive que enrolar no papel higiênico. Estava melando minha mochila toda, minha roupa. Sabe por que eu não deixei você jogar fora?
porque eu guardei para o ouvido dele. Então passa. E eu comecei a passar aquela pomada, papel higiênico, orando, amando ele, cuidando dele, acolhendo ele, como vocês podem ver nas imagens. E de manhã, menos de 24 horas, ele chegou, eu corri para abraçar. Gente, só tinha casquinha. Sabe a ferida secada para sempre? Só tinha casquinha. Porque a tua entrega, o teu sim, opera o sobrenatural. O teu sim agencia milagres. É sobre isso. É sobre o sim que nós damos a ele. E aí ele nos leva a ser atraídos por essa atmosfera de milagre. Eu sei que uma pomada de cataflã, gente, não faz isso. Mas o meu amor, a minha entrega, o meu sim, a minha fé e a presença dele, a validação do Espírito Santo, gerou o milagre. Faz pouco tempo, mas agora, 4 meses atrás, eu vivi uma experiência que me marcou muito. A gente, depois de andar por umas ruelas, tudo escuro, como mostra o vídeo, o nosso guarda com a 12 atrás, para não, né? Para nos proteger num país, o 7º país mais mortal do mundo, agora no Paquistão. E eu estava com uma tensão de nervos tão grande. As ruas eram muito escuras, só via olhos assim de radicais nos olhando. Tinha uns 20 obreiros nos seguindo, mais aquela escolta amada. Então a gente estava muito... E tudo muito escuro. Tanto é, esse vídeo eu fiz no escuro. Não é nenhum vídeo profissional. Estava numa tensão. Jesus nos guarda. Cadê esse muro que esconde uma casa de oração? Aí do nada abre-se um portão, é o muro. Mais de 700 ex-muçulmanos adorando o Senhor. Jogaram um monte de flores no nosso caminho. Começaram a colocar colar de flores. O Senhor diz assim, é assim, quem enfrenta valas, quem enfrenta bueiros, quem enfrenta o lixão, encontra caminhos de flores. Ei, missionário, nem tudo é espinho, tem flores. E aí eles nos receberam, era chuva de pétalas até chegar no altar. Mas eles cantavam tão alto, porque aquele lugar é permitido. Eles cantavam tão alto, gente, tão alto, tão alto, tão alto. E um reco-reco que tocava. Coisa mais linda. Só que aquilo foi fazendo pi no ouvido. E o relógio do pastor Josué, isso me marcou muito. Começou a apitar, vibrar, ele olhou e começou a rir. E me mostrou, o relógio disse, você alcançou. Você está acima de todos os decibéis. Como se chama de altura, amigo? De altura? Volume. De volume, decibéis. Decibéis. Você ultrapassou todos os decibéis. Você terá surdez temporária. Retire-se desse lugar. E a gente começou a rir. Retire-se desse lugar. Você terá surdez temporária. Eu mostrei o relógio para o nosso tradutor. E ele, com o olho cheio de lágrimas, disse, eles cantam assim. Porque eles cantam como se fosse o último hino. Forte. Essas são as lições do campo missionário. A partir daquele dia, eu comecei a cultuar como se fosse meu último culto. A pregar como se fosse minha última pregação. Mudou muita coisa aqui dentro. A cantar como se fosse meu último louvor. Tudo muda. Qual é a sua melhor desculpa? É necessário o líder dizer, abre a boca, cante, dá glória a Deus, levanta a mão. É uma vergonha. Bora aceitar Jesus de novo. O que te move? O que te movimenta? O que te leva à adoração? Mas quero finalizar com um milagre. Terceiro, essa foi a minha experiência, minha transformação de vida. E são muitos, né? A gente vai para a igreja sofredora, qualquer ação missionária é confronto toda hora. Quando você tiver carnudo demais, vai fazer uma viagem missionária. Vai confrontar essa carne. Eu falo isso pro meu marido. Eita, que eu tô ficando incrédula. Vamos fazer uma viagem missionária. Apesar que a gente vive em ativação missionária desde a hora que acorda até dormir, todos os dias.
Mas em 2005, não recordo bem o ano, 2005 ou 2006, eu estava fazendo uma viagem missionária, paramos para acampar e construir uma igreja na fronteira do Malawi. E eu era solteira, sozinha, com os amigos, com um casal que tinha me levado. E mais uma agência missionária que fomos servir. E naquele dia, quando foi o último culto, o culto da inauguração, eu já estava com malária, eu não sabia. Já estava bem doente, o pastor disse, eles querem te ouvir. E eu dei meu último fôlego, minha última força, eu preguei com gosto de sangue na boca. Muita febre, muito mal-estar. Mas tinham mais de 500 africanos sedentos pela palavra e os doentes em estados terminais. Não faltam culto nem em estados terminais. Eles vêm doentes nas suas esteiras. Ficam do lado de fora. Alguns morrem na hora do culto. Com tuberculose, com lepra, com malária. Eu ouvi um velhinho tossir a noite inteira na sua esteira atrás da igreja. Ele morreu, mas ele não faltou ao culto. Eles vêm doentes, mas não faltam culto, porque para eles dia de culto é sagrado. Nada os segura em casa. Talvez o final de um campeonato te segure em casa, o final de uma Copa. Meu Deus. Quando eu vi todo aquele povo chegando, bons e doentes, eu vou pregar. Eu disse, Deus, o que eu prego, fala do meu amor para eles. Fala que eu ressuscito mortos, eu curo, eu transformo, eu Jesus. Com esse povo tudo doente, que eu sou a vida. Fala que eu sou a vida. E ainda que esteja morto, viverá. Eu preguei essa passagem, tô lá no gogó pregando. E aí entrou um pai, nenhum momento aflito, nenhum momento, socorro, vai morrer, não. Traz o filho e joga na minha frente. E diz, mamá, que é mamãe, meu filho vai morrer agora. Leva ele para o céu. Era um menino, respirando pela boca, tuberculose. O sangue saía, a blusinha dele rasgada e toda manchada de sangue seco que ele limpava, desesperado, tentando respirar os últimos fôlegos, um pulmão totalmente podre, aquele cheiro da infecção. Eu olhei para ele com aquele olhar lá de morte, morrendo nos meus pés. Eu disse, Deus. E Deus disse, ele não vai morrer. Eu vou soprar a vida. Porque eu disse, Deus, o que eu faço? Não tinha mais um antibiótico, um analgésico, um anti-inflamatório. Toda a medicação já tínhamos dado para todo mundo. Aí Deus falou para mim, eu sou o mesmo que te ressuscitei dos mortos. Eu sou a vida, por isso eu te mandei pregar a vida. Eles têm fé, porque você pregou. Faz o seguinte, declara que ele viva. E ele vai ser o futuro dirigente dessa igreja. Meu Deus. Confie. E eu carreguei ele nos meus braços. Eu lembro que o presidente da missão olhou pela janela e disse, filha, não toque menos emoção. É contagioso. Mas quando você é chamado pela compaixão, constrangido pela compaixão, quando o que te move é a compaixão de Cristo, quando o que te modela as missões é a compaixão de Cristo, como mostra nessa foto, eu estou abraçada nele. Esse preto na blusa dele é sangue seco. Eu abracei ele. Ele tinha tanta febre que queimava minha pele. Eu olhei nos olhos dele, aquele desespero da morte, morrendo, Lala, morrendo. Eu disse, filho, eu não tenho mais remédio para te dar, mas Deus me disse que você vai viver. E eu repreendo agora o espírito de morte da sua vida. E comecei a orar. E eu gritei, como meu pai me ensinou a gritar.
Sopra a vida, Deus. Gritei 3 vezes, sopra a vida no pulmão. Sopra a vida nas veias, nas áreas respiratórias. Sopra a vida, Deus. No 3º grito ele fez... Quando eu achei que ele estava dando o último suspiro, ele engoliu o sangue, abriu o olho e sorriu para mim. De boquinha fechada. Olhava pro pai dele e fazia... Quero ver um pulmão podre fazer respirar pelo nariz. Um pulmão cheio de infecção. Eu dei um pulo, comecei a falar em línguas, meus amigos também. Advogado, começamos... Não pode ser. Tá acontecendo, gente. Peguei ele tudinho, geladinho, como se um tufão de ar-condicionado tivesse soprado nele. E ele respirando pelo nariz, todo feliz, olho aliviado, sorriso. E tem uma imagem que eu mandei ele abrir a boca. Que bom que fotografaram. A qualidade não é boa. Escuro, sem nenhuma luz elétrica, e eu abri a boca dele. E eu disse, o cheiro de infecção está aí dentro. Tudo bem, não tem febre, está respirando pelas vias normais, mas o cheiro de infecção está aí dentro, eu não estou doida. Quando ele abriu a boca, eu botei meu nariz lá dentro e cheirei. E quando eu puxei o cheiro, o oxigênio que ele respirava, que ele soltou pela boca, friend, é aquele de floresta amazônica onde eu fui criada. É aquele de fazenda. O oxigênio que eu senti é o da natureza. E eu disse, eu tô doida. E Deus disse, não. Eu te permito cheirar o cheiro de vida. Sente o cheiro de vida, filha. Sente o cheiro de vida. 9 anos depois eu voltei. E eu tive o privilégio de encontrar o pai dele numa conferência de obreiros. E eu tive o privilégio de comprar uma bicicleta para ele, porque bicicleta é um transporte tremendo lá. E mandar para ele. E eu tive o privilégio de ouvir que o dirigente daquela congregação era Antônio. Era Antônio. Deus tem cheiro de vida para a tua empresa, para o teu casamento, para os teus filhos, para a chamada que mataram. Deus tem cheiro de vida para a tua casa. Deus tem cheiro de vida para a tua vida. Sinta o cheiro de vida, porque o sopro dela está entrando aí e te acessando. Em nome de Jesus, tem cheiro de vida aí. Tem cheiro de vida aí, diz o Senhor. Diz o Senhor. Eu tive recentemente no Moriá, né, que eu estava comentando com você hoje. E pela primeira vez eu vi assim, um milagre, assim, né? A mulher estava ali 2 dias, no 3º dia do Moriá, ela sendo arrastada pela cadeira de roda, por ali, aqui, tinha uma senhorinha movendo ela para todos os lados, para o refeitório. E no último dia, aquela mulher entrou andando dentro do templo, quando a gente estava na última ministração. Foi a primeira vez que eu vivi algo assim, e não tem preço ver aquilo ali. Jesus faz. Aí depois eu fiquei sabendo da história dela. Tinha 13 anos que ela estava na cadeira de roda. Jesus faz. 13 fez anos. Agora. Fez em 2006 e vai fazer. E vai continuar fazendo. Jesus faz. Porque hoje a gente não vê tanto... Porque oramos pouco. Porque cremos pouco. Porque somos muito racionais. Esquecemos de ativar e manter a nossa espiritualidade maior do que a nossa racionalidade. Porque somos incrédulos. Porque somos amantes de nós mesmos. Yes. Exatamente por isso. Porque se nós buscarmos mais, voltarmos a ler mais, a
viajar mais nos milagres de Jesus, a andar como andava Jesus. Ele disse, obras maiores do que essas vocês podem fazer, vocês podem viver, só não acessamos porque não cremos, não buscamos. Aí Deus te coloca numa situação, numa savana, longe da civilização, é a morte e você, meu filho. Yes. Aí ele ativa a tua fé. Porque passei a depender. Senão, me dá aqui um remédio que isso cura. Chama o médico fulano de tal, que ele é especialista. E Deus vai te levar onde não tem remédio, onde não tem especialista, para você depender dele. Aí você vai viver milagre. Por que não vivemos milagres? Porque paramos de depender de Deus. É isso. Quando voltarmos a depender de Deus, nossos filhos, a geração que nós estamos cuidando, vai passar a viver mais milagres. Tia, você já sofreu na sua caminhada, né, de missionária? Você já passou por algum constrangimento de alguém tentar se aproveitar de você, um certo tipo de abuso? Porque você viajou muito tempo sozinha, né? Uhum. Eu sei que às vezes você tinha uma pessoa que é com você, mas eu creio que isso nem sempre é possível. Exatamente. Você sempre foi respeitada como mulher ou você já sofreu algum tipo de ameaça? Lá eu vou colocar aqui, Lala, uma ordem, né? Um critério que eu carrego dos meus pais sobre o meu ministério. A gente anda com... É colocado lá nos critérios, quando eu estiver sozinha, nunca me busque sem uma companhia feminina no aeroporto. Não ando em carro só com homem. Uhum. Pode ser o presidente, pode ser o pastor, pode ser o motorista do pastor, tem que ter uma companhia feminina. São cuidados que você precisa tomar. Tudo bem que as pessoas conhecem minha seriedade, eu louvo a Deus por isso, porque Deus tem me escondido a cada tempo. Mas eu sofro um acidente com o motorista de uma igreja. Até provar que eu estava indo para um evento e que aquele homem era um motorista de uma igreja, na mente doente de muita gente já adulterou, já prostituiu, já caiu. Então, as pessoas que me convidam sabem disso, isso está nos critérios, né? Mas um outro tipo de abuso psicológico, isso já aconteceu e o Senhor tem me dado graça de saber reverter a situação. Físico. Uma vez eu fiquei hospedada numa casa que tentaram forçar a porta do quarto. Uhum. 3h da manhã. Ainda bem que eu estava orando. E aí eu dei um glória a Deus bem alto, fiz um barulho. Era um morador da casa, com certeza. Por isso, quando você tem uma chamada e você se torna uma ameaça para o diabo, você não pode nem dormir em qualquer casa, nem andar em qualquer carro, nem acessar qualquer lugar. Você precisa estar protegido. E espiritual. Infelizmente, os abusos espirituais são esses. Ofertas para você entregar uma profecia, presentes para te persuadir. Uhum. Existem ofertas, queridos, que se torna lepra. Então, muito cuidado. Existem ofertas que se torna lepra. É bíblico. O profeta e o seu servo. Discernimento. E já ouvi o Espírito Santo falar. Depois de Deus me usar numa casa de classe alta. Coisa mais linda o que Deus fez lá. E eu fui lá para cumprir um propósito. A pessoa tentou me dar uma oferta usando a missão. E o Senhor disse, não aceita. Não aceita. Tu não está aqui para ser paga para profetizar. Porque assim os outros profetas agiam com eles. Verdade. E eu não sabia. Todos que entravam lá levavam presentes. Eu, muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. Talvez lá na frente você vá me presentear um dia, mas hoje eu vim com uma missão. Se eu aceitasse aquela oferta, se transformaria em lepra. Então, eu te trouxe aqui
uma experiência de abusos psicológicos, espirituais e físicos. Muito cuidado. Cuidado com as ofertas que te oferecem para não se tornarem lepra. Para a gente encerrar, porque A está hora chegando ao se foi. fim. Passa muito rápido, meu Deus. Deixa uma mensagem para os missionários. Gente, nós estamos no mês das missões. Aquele que chamou você é o responsável por você. Aquele que te deu a visão dará a provisão. Na pandemia, quando tudo fechou, Deus me mostrou que as missões não dependiam da minha agenda, das minhas vendinhas nas portas de igreja, que ajudam muito. Quando eu me desesperei, o Senhor disse: agora eu vou te mostrar de onde vem o dinheiro das missões. E foi quando a missão, até que todos saibam, dentro do Instituto de Ajô, de R$22 mil, que eram o investimento mensal que tínhamos, passou para setembro de 2020, R$75 mil. E hoje nós temos uma demanda, uma folha de investimento missionário de aproximadamente, dependendo do dólar, R$200 mil ao mês. Como nós conseguimos isso? Só o Pai das missões. E nenhum centavo desses nos sustenta, compra sapato, roupa, comida, não. Eu tenho uma casa em Curitiba, estou abrindo meu coração, o aluguel dessa casa nos sustenta. E nós investimos, são 6 construções em andamento, loucuras, humanamente falando, mas o dono da visão é o que tem a provisão. Se é a visão dele, ele vai ter a provisão. Acabamos de inaugurar o Barco Igreja nos Ribeirinhos do Acre. Terceira escola no Paquistão em andamento. Nasceu um orfanato no Paquistão que eu ainda não contei para vocês. Estou contando aqui em primeira mão. E eu vou mostrar como o orfanato nasceu. Na nossa estadia lá. Terceiro andar. Chegamos ao terceiro andar do Abrigo Escola na Paraíba. Coisa mais linda. E já vamos entrar para os acabamentos. E a luta e o propósito é em março do ano que vem. Inauguração. Uma igreja em Juazeiro do Norte. Igreja no Piauí. É isso, minha gente. Em lugares sem presença evangélica, é lá que nós estamos. Então persevere. O dinheiro das missões pertence a Deus, está no bolso do crente. E eu vou dizer para você, eu estou falando para o missionário que vai, agora deixa eu falar para o missionário que contribui, porque você nunca será menor do que eu. Seu galardão nunca será menor do que eu. O de Lalá, que é contribuinte, Joabe, que é contribuinte, nunca será. É impossível fazer missões se não tiver o missionário que contribui. Não tem como. Como serão enviados se não há quem envie, se não há quem sustente? Tão importante quanto. Deixa eu falar para você o que Deus tem falado no meu coração. O interesse de Deus é te entregar a moeda forte. O interesse de Deus é te fazer um empresário. O interesse de Deus é que o teu dízimo seja o maior da igreja. Tu tá entendendo? Para o teu dízimo ser o maior da igreja, a tua entrada tem que ser a maior. Você vai aceitar viver o interesse de Deus? Se permita. Quem é que Deus quer enriquecer? É um coração de missionário contribuinte. É um servo. Aconteceu comigo, estou fechando. Lá em Marta Vines, pastor me mostrando a ilha, me mostrando que os caras compram uma árvore para o jardim, $100 mil. Uma palmeira vinda de Israel, $100 mil. E eu querendo $100 mil para construir a escola da Paraíba. Estava lá em março de 2021. Eu queria $100 mil para construir a escola da Paraíba. E nada. Perdão, março de 2019. Foi um ano antes da pandemia. E o Senhor, e o pastor disse, minha filha, $100 mil, quando eu falei do orçamento. Isso é donut para esse povo dessa ilha. Deus, me dá o donut deles. Deus, me dá o donut deles. Deus não me respondeu.
Foi uma igrejinha que mais eu vendi. Gente, eu vendi todas as camisetas, todos os juquinhos. Eu vendi $2.000. E pouquinho, nunca vendi isso em lugar nenhum na vida. Aí, segunda-feira, já mandei para o pastor Josué, já pagou a entrada da mão de obra daquele mês. E aí eu fiquei... E durante tá ali na vendinha, atendendo uma, vendendo o outro, uma irmã, com muito carinho, vou dizer o nome dela, irmã Laudiceia, me cercou ali. Eu quero ajudar. Nós vamos construir essa escola. E eu deixei ela pro final. Desprezei, talvez. Né, irmã Laudiceia? Que nada... Era muita gente, mas aos meus olhos, o que ela vai ajudar? Ela disse, tia Jo, eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho amigos, eu faço bolo, eu sei movimentar, eu sei pedir ajuda, eu trabalho para quem tem. E Deus me disse, não é o donut deles que eu quero. Eu quero prosperar os meus. Eu quero prosperar os meus. Eu te apresento uma Neemias. Ela vai te ajudar. Gente, na mesma semana, entrou um depósito na conta do instituto. O pastor José disse, minha filha, de onde veio esses R$10.000? Eu não estou sabendo, não. 10 mil. Estou sabendo, não. Ela me mandou o print. Tia Jo, fiz uns bolos aqui, não deu para quem queria. Tive que fazer mais. Glória a Deus. Fez pão. E até hoje, ela é parceira. Quero ter o privilégio de um dia ela ir lá. E aí o aniversário do Pedro, outro pontapé, e assim vai. Deus não quer o dono do rico. Deus quer te prosperar. Deus quer te prosperar. Ah, se você se jogar hoje aos pés dele e dizer, eis-me aqui, Senhor. Toma conta da minha empresa, da minha microempresa. Toma conta do meu trabalho. Deus está aqui, eu me rendo, eu me entrego. E Ele vai te dar visão, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar projetos. Eu estou falando com o maior dizimista de uma igreja agora. Eu estou falando com a maior receita de um município agora. Labaiara choreco maidera suidera. Eu estou falando com o PIB de uma cidade agora. Estou falando com alguém que quando nos ouvir pedindo um orfanato vai ter condições de construí-lo sozinho. Quando nos ver pedindo uma escola, vai ter condições de construir uma escola, uma igreja. É você. Não subestime e não limite o teu Deus. Se rende, se renda, se permita. Há uma atmosfera de milagres aqui. O Pai das Missões está visitando celeiros, salários, empresas, micros e grandes empresas, companhias. O Pai das Missões está visitando tuas finanças. O Pai das Missões está visitando tesouraria de igreja agora, cofre de igreja agora. Ora, baia chorecandeha. Testifica, Pai, no coração, testifica na mente, nas ações que o Senhor nos movimenta para aquilo que o Senhor já tem designado por missões através dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E gente, presença linda. Eu disse que não tem como não se apaixonar por missão depois que você escuta a tia Jo, viu? Eu vou deixar um versículo aqui para essa família Dreamcast, né? Novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Uau. Que você se permita, como ela falou aqui. Você é um enviado. Que você se permita ajudar. Se você não pode ir, se você não tem condição de ir, se não é algo que queima no seu coração, tá em outro país, em outro lugar, em outra cidade, deixar o conforto da sua casa, Deus levantou aqueles que têm coragem. Então, nem que for um pouquinho, se a sua sementinha for pequenininha,
como ela disse aqui, né, irmã, que deu 10 reais, 20 reais. É um x-salada, é um lanchinho. Missões nunca se faz com o que tem. Yes. Não espere ter para fazer. Não espere ter para fazer. Pega teu $1, pega teus R$5, manda para as missões. Não espere ter para fazer. Essa é uma ordem de Deus. A viúva não tinha e ela fez. Verdade. Pense nisso. Comece com o que você tem. Sai dessa desculpa. Quando eu tiver, eu vou fazer isso. É desculpa do diabo para impedir você crescer. Quando Deus me abençoar, quando Deus me der essa causa, quando Deus me der isso, desculpa do diabo para você não crescer. Comece a fazer com o seu pouquinho, os seus olhos, que no campo missionário nunca será pouco. Comece com o seu R$1, com o seu $1. Não espere ter, por favor. Deus tem pressa em te abençoar. Que vocês possam guardar esse versículo aí. João, Ele te enviou. 20, 21. Amém? Que essa mensagem, né? Que esse contexto, né, que a gente trouxe aqui sobre missão, que ela possa queimar no seu coração, que você venha abrir o seu coração e venha amar a missão. Amar, porque é algo que queima, assim, é muito gostoso, é muito prazeroso quando você vê os testemunhos, quando chega aquela mensagem, aquele vídeo de algo que você fez e é muito gratificante ver cada mensagem que você me envia, cada vídeo, traz lágrimas nos nossos olhos, o coração queima e nos fortalece e queima a vontade de fazer mais e de poder ajudar mais. Então, conte conosco sempre. Nós estamos aqui para ajudar vocês também, contribuir com o nosso pouquinho. Né? Eu sei que o Senhor multiplica e faz coisas lindas na mão de vocês. É um prazer receber vocês aqui mais uma vez. Vocês são lindos. Pastor Josué é maravilhoso. A gente aprendeu a amar vocês. Muito obrigada por fazer parte do Dreamcast, dessa família. Amém. Regis e Larissa também amam vocês. Você sabe disso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada à família Dreamcast que está aqui com a gente, que nos ajuda, compartilha, né, que dá os likes aí, inscreve lá no canal e nos ajuda, né, a espalhar mais sobre. Hoje vocês estão esse levando assunto lindo. sonhos de missionários, né? Todo dia tem um tema aqui, então vocês realmente são uns agentes dos sonhos de Deus na Terra. Lari, deixa eu só terminar uma frase. Você é a resposta da oração de um missionário. Amém. Você é a resposta de uma criança paquistanesa. Você é a resposta da oração de uma criança africana. Você é a resposta da oração de uma criança ribeirinha, como eu fui um dia, com meu vestidinho azul. Você é a resposta da oração de alguém. Pense nisso. Amém. Glória a Deus. Um forte abraço para você. Fico com Deus e até a próxima. Dá like, curte e compartilha esse canal que gera sonhos. Gente, e compra lá na lojinha da Tia Jo, viu? Hoje eu vim fazer propaganda, entendeu? Isso aqui é do que ela vive, é da lojinha dela, viu? Lindas, materiais maravilhosos ela tem lá. Então, qual que é o nome do website que as pessoas podem comprar? Ou... É a Loja Missionária. Loja Missionária. Você vai ver lá nossos itens. Tudo é por missões, tudo é por propósito. Viu? Aproveitar, eu estou lançando uma Bíblia, meninos e meninas, princesas e guerreiros. Linda. Conta da Bíblia o QR Code. É uma Bíblia que você vai ler e ouvir, porque Tia Jo gravou cada história. Você tem um QR Code, seu filho vai ouvir a Tia Jo. Um forte abraço e até a próxima.